Oi, pessoal, bom dia. Acabei de deixar minha filha aqui na clínica. Para quem não me conhece, sou Carla Lorena, médica, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, pós-graduada em saúde mental e terminando as minhas pós-graduações em endocrinologia, metabolômica, TEA e TDAH, todas na visão da medicina funcional integrativa. Eu fui diagnosticada com autismo nível 1 de suporte, TDAH e bipolaridade, e tenho uma filha que está no espectro do autismo, nível 2 de suporte. E hoje eu queria fazer alguns comentários sobre o pronunciamento do presidente Trump, que foi feito ontem. Então, pessoal, como médica, como uma pessoa dentro do espectro do autismo e como uma mãe atípica, eu acredito que eu posso fazer alguns comentários a respeito do pronunciamento do presidente Trump. E eu queria levantar alguns pontos. Queria também deixar claro que aqui eu não tenho nenhuma questão política, conflitos políticos ou interesses farmacêuticos envolvidos. Então, é apenas uma opinião e baseada em dados científicos, baseados em uma pessoa que está dentro do espectro do autismo, que tem uma filha que está dentro do espectro do autismo. Então, pessoal, no primeiro ponto que o presidente Trump ele fez a respeito da associação do paracetamol com o autismo, hoje sabe-se que os estudos, eles não conseguem mostrar uma causalidade definida. E quando a gente fala, pessoal, de evidências científicas, muitas vezes nós acabamos tendo que inferir algumas coisas, porque determinar uma causalidade é algo muito difícil, principalmente quando envolve gestantes e crianças, né? Porque não se tem como fazer estudos fazendo usos com o possível fator causal. Isso seria antiético, né? E existem estudos de associações. Então, e eu acredito também que o objetivo do presidente não foi trazer como uma causalidade definida, mas como, até porque ele não pode realmente afirmar isso, porque a gente não tem estudos que definam isso, mas existe uma associação que poderia ser inferida. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu sei que o autismo existe o cunho genético. Eu tenho autismo, minha filha tem autismo. Nós temos parentes que também têm características de estarem dentro do espectro. Então, nós sabemos que o componente genético é algo verdadeiro. Ninguém se nega a isso. Mas hoje nós sabemos também que existe um cunho epigenético, né? Que nós chamamos que são os fatores ambientais que vão estar influenciando para, digamos, a ativação desses genes. Então, a questão maior da investigação que foi feita é porque a gente tem visto um aumento no número de casos. E claro que se aumentaram o número de diagnósticos também, né? A gente sabe que existe hoje novos critérios para a definição do autismo, mais profissionais que estão se capacitando também para fazer essa avaliação. E quanto mais se fosse modernizando, a tendência é que realmente essa casuística aumente. Só que a casuística ela aumentou de uma forma desproporcional. E o que nós temos visto muito hoje é uma mudança de estilo de vida muito forte em toda a humanidade, né? Então, pessoal, nós sabemos que o autismo existe o cunho genético, mas hoje, dentro principalmente da medicina funcional integrativa, a gente tem se ampliado ainda mais sobre o estudo da parte epigenética, influenciando na ativação de genes que estão relacionados ao autismo. Então, é muito comum hoje a gente ter famílias, pessoas que tenham características, traços autísticos, muitas vezes algumas cursando com seus prejuízos, mas que nunca tiveram um diagnóstico definitivo e que só vinha saber realmente da possibilidade desse diagnóstico depois de um filho com um comprometimento maior, né? Então, quando nós falamos da influência de fatores epigenéticos relacionando ao autismo, nós não negamos a genética, mas nós sabemos que o estilo de vida que aquela mulher pode levar durante a gestação, os fatores que podem estar influindo a sua saúde, podem repercutir diretamente na ativação de genes que podem estar relacionados ao autismo. Então, quando se entrou na questão do paracetamol, como eu havia falado para vocês, não tem como a gente ter um estudo que mostre a causalidade, a relação direta, mas vão existir estudos relacionados à associação. E aí a pergunta que fica, né? E aí, vamos usar ou não paracetamol nas gestantes, né? E aqui, pessoal, eu queria trazer uma outra reflexão para vocês. Por que não se preocupar em fortalecer a imunidade, a saúde intestinal, melhorar a suplementação dessas gestantes para que ela consiga
ter uma gestação mais tranquila, ter menos dores, ter menos náuseas, porque nós sabemos hoje que a maioria dos sintomas, para a gente fazer o uso do paracetamol, muitas vezes uma febre, que muitas vezes não é tão alta, uma náusea que a mulher pode ter ali relacionada à parte dos enjoos, ela pode ser contornada de outras formas, né? Às vezes com uma suplementação, gengibre, que nós já vemos que tem seus efeitos, ver se a gestante está fazendo uma ingesta de água adequada. Então, pessoal, foi levantada uma associação. Agora, a decisão de fazer uso do paracetamol ou não, ela vai ter que ser tomada entre cada gestante e o seu médico. E o ponto maior, pessoal, de reflexão que eu acho que tem que ficar é um fator causal, a gente não vai conseguir determinar isso agora, mas um fator associativo, se existe essa possibilidade, a gente sabe que muitas vezes quando envolve gestantes e crianças, a gente tem sempre que pesar para ver se o benefício é maior do que o risco. Então, eu vou citar o meu exemplo para vocês. Não tinha diagnóstico de autismo na época nem nada. Quando eu engravidei da minha filha, eu estudei como médica, já tinha visto que algumas medicações poderiam fazer mal, poderia ter alguma associação e eu falei, eu não vou usar. Eu tive náuseas muito fortes, tive hiperemese gravídica e fiz vários episódios de ter que de me fazer hidratação, de fazer soro, de usar ativos que poderiam estar ajudando a controlar, só que de formas mais naturais, para eu não fazer uso de medicações. Então, eu acho que eu usei apenas uma vez o Vonal para situações de náuseas. E todas as outras situações, inclusive de febre, porque eu tive o Covid, eu não usei o paracetamol. Tá? Eu não usei nenhuma medicação relacionada a isso. A única medicação que eu usei durante a minha gestação foram as minhas suplementações e foi o Clexane, porque foi uma decisão minha. Não, eu havia estudado, eu vi que existia uma possível associação e eu preferi não arriscar. Então, isso é uma decisão que você vai ter que tomar com o seu médico. Tá? E procure um profissional que entenda, porque muitas vezes o problema é que hoje as medicações elas são banalizadas e gestantes fazem uso de medicações, muitas vezes de forma aleatória e sem prescrição médica, por ser um medicamento de fácil acesso à farmácia. Como está a imunidade dessa paciente? Essa é uma paciente que está inflamada, eu já suplemento ela já está com uma vitamina D em dose adequada, ela já tem vitaminas do complexo B em dose adequada, ela tem uma imunidade, ela tem um fígado que funciona de forma adequada para poder metabolizar aquilo. Então, quando a gente amplia tudo isso, a gente deixa de ter a visão apenas do remédio para uma visão quem é a pessoa que recebe esse remédio. Então, a reflexão que eu quero trazer a respeito desse primeiro ponto é: você que está gestante, você que conhece alguma gestante, você que tem um filho pequeno, você já suplementa? Como está a sua saúde? O seu médico já faz esse acompanhamento com você? Isso muitas vezes vai ser mais importante para como você vai responder uma medicação do que a medicação em si. Então, às vezes, não é um comprimido do Tilenol, mas é como está, quem é essa pessoa que vai receber esse Tilenol. Existem hoje algumas mutações genéticas que estão relacionadas à detoxicação hepática, pessoas que não conseguem metabolizar de forma adequada. E aqui, pessoal, existem pessoas que a gente chama de metabolizadores lentos e metabolizadores rápidos de medicações. Infelizmente, a gente não tem como testar todas as pessoas para saber qual é o seu perfil, mas a gente sabe que quando a gente tem uma imunidade fortalecida, um intestino fortalecido e faz uma suplementação adequada, a probabilidade de eu ter mais efeitos colaterais é menor. Então, acho que vale a reflexão para você fazer com o seu médico, porque isso é uma decisão que vai ter que ser tomada. Então, diante desse ponto que foi lançado para todos nós, a questão é: você vai fazer uso? Se você está grávida, se não está, você vai dar para o seu filho, se tiver necessidade ou não? Converse com o seu médico e tenha um profissional que entenda, que esteja capacitado a tirar as suas dúvidas e, acima de tudo, lhe preparar para um possível uso de alguma medicação. Então, acho que esse é o ponto principal que deve ser levantado aqui e, mais uma vez, não focar no remédio, mas focar na pessoa. Quem é a pessoa que vai receber aquilo e qual é o estado da pessoa que está para receber essa medicação. Segundo ponto, pessoal, vacinas. Não sou contra vacinas. Minha filha se vacinou. Eu também recebi minhas vacinas.
Porém, eu acredito que, se nós pudermos ter vacinas sem adjuvantes como alumínio e mercúrio, seria bem melhor. Enquanto nós não temos essa possibilidade, existem medidas que podem ser feitas? Sim, a avaliação da individualidade metabólica de quem vai receber essa vacina. Então, quando nós pegamos crianças que nascem hoje, geralmente a maioria das mães não foram suplementadas com vitamina D, com ferro, muitas vezes nem tinham um intestino ruim, uma microbiota alterada, e provavelmente seus filhos carregam essas mesmas alterações, porque foi o que foi passado para eles. A reflexão que eu quero trazer hoje para vocês é: será que nós podemos espaçar, ao invés de dar 3, 4 vacinas de uma vez, podemos dar uma de cada vez? Essa possibilidade de desassociar os vírus das vacinas seria muito interessante também, porque seria uma carga viral um pouco menor. Isso aí são alternativas, poder se espaçar a vacina da hepatite B para, ao invés ali do momento ali que a criança já nasce, para um pouco depois. Então, eu acho que alguns pontos têm que ser levados em consideração, que devem fazer nos refletir. Quem é essa criança que vai receber essa vacina? Essa criança é filha de uma mulher que teve muitas complicações na gestação, que não suplementou nada. Como é a imunidade dessa criança? Essa criança, ela está com alguma virose quando recebeu a vacinação? Essa criança, ela tem alguma deficiência de imunidade? É uma criança muito atópica, muito alérgica? É uma criança que tem refluxo? É uma criança que tem uma desbiose intestinal? Então, o seu filho, ele já foi avaliado para todas essas possibilidades. O seu filho suplementa a vitamina D, seu filho suplementa a ômega, o seu filho, ele tem uma imunidade adequada? A questão maior das vacinas relacionadas ao autismo não são apenas as vacinas, e sim é para quem recebe essas vacinas. Esse estado imunometabólico dessa criança vai determinar como vai ser a resposta dela. Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer a respeito. Muitas vezes não é tirar, porque vacinas salvaram muitas vidas, salvam muitas vidas, e a gente sabe disso. Então, não é ser contra elas, mas a forma como são feitas, algumas vacinas novas que têm sido lançadas, algumas sem muitos estudos, sem muitos testes ainda, de tanta confiabilidade. Então, são reflexões que a gente deve fazer, e aqui eu falo como médica e como mãe também, para ver se o risco-benefício vai valer a pena em uma determinada fase da vida, se a gente pode tentar espaçar um pouquinho. E o presidente Trump ter trazido à tona a possibilidade de tirar os adjuvantes como o alumínio e o mercúrio é algo muito bom, porque hoje, eu não sei você, mas eu doso o alumínio, mercúrio, chumbo, arsênio nos meus pacientes. Você já dosou alguma vez os seus níveis de alumínio no sangue? A gente não tem o alumínio. Eu fiz uma postagem sobre isso apenas nas vacinas. Nós temos muitas vezes nas panelas que nós fazemos nossos alimentos, nos desodorantes, nos conservantes que nós usamos às vezes para fazer um pão, do pão que nós comemos ali na padaria. Então, toda essa exposição pode estar relacionada a um excesso. E mais uma vez eu falo para vocês, individualidade metabólica. Vocês sabiam que existem pessoas que não conseguem eliminar alumínio do corpo, que eliminam de forma diferente de outra pessoa? Mais uma vez, eu tenho mutações genéticas que mostram que eu não detoxico bem, que o alumínio que entra no meu corpo, ele não sai que nem em outras pessoas. Minha filha também não. Isso pode estar associado em algumas pessoas que estão dentro do espectro do autismo. Então, infelizmente, nós não podemos dosar isso. Muitas pessoas não têm acesso, mas as pessoas hoje podem ter acesso a um exame de sangue que pode mostrar como está o seu nível de alumínio. Eu já sei que eu tenho a predisposição, então eu já faço os meus exames com uma certa rotina. Mas se você não sabe se tem a predisposição, dose, procure um profissional que saiba fazer esse acompanhamento em você. Não espere você ter uma piora para depois você ter que procurar ajuda. Outro ponto que ele trouxe também, que foi muito importante, relação na questão da mutação do gene MTHFR e do uso do metilfolato, né, nas gestantes, né, algumas crianças também que estão no espectro do autismo. E aqui eu quero trazer a reflexão de suplementação. Hoje, dentro dos protocolos do tratamento do autismo, a gente sabe que a terapia ABA, ela é essencial. A terapia ABA tem modulado o comportamento da minha filha. A minha filha não interagia com as outras crianças, minha filha não conseguia iniciar uma conversa e ela já consegue isso hoje, por causa das terapias que ela tem feito.
Porém, um corpo desnutrido, um corpo com uma fome oculta, um corpo que não está funcionando bem, ele não consegue responder bem às terapias. Então, esse é um corpo que ele precisa de nutrientes. Para eu ter uma absorção adequada, o que eu preciso ter? Formas biodisponíveis. Hoje, se todas as pessoas pudessem ver se tem a mutação do gene MTHFR, seria muito bom, mas infelizmente não é a realidade. É um exame de custo maior que as pessoas não têm acesso. Então, realmente, nós podemos fazer uso das formas metiladas da vitamina B12, da vitamina B9, para que a gente consiga ter uma absorção adequada. E para vocês que ainda não têm o conhecimento mais aprofundado, dentro da metabolômica, a gente consegue ver como estão as nossas vitaminas a nível celular. Ou seja, às vezes aquele exame de sangue que você fez ali mostra as vitaminas no sangue, mas isso não significa que a nível das suas células está funcionando de forma adequada. Então, você hoje ter um conhecimento, existem alguns exames pelo laboratório convencional que nos mostram se essas vitaminas estão sendo bem absorvidas, como o ácido metilmalônico, como o Figlu, são alguns dos marcadores que podem estar nos mostrando se esse ácido fólico, se essa vitamina B12, elas estão sendo bem absorvidas. Então, pessoal, quando a gente fala em deficiências, mutações genéticas, não significa que nós teremos as alterações. Existem hoje formas de suplementar para essas alterações. Agora, precisa haver a suplementação. E hoje, o que vale a reflexão desse ponto que o presidente trouxe? Seu filho já é suplementado? Ele que está dentro de uma condição do espectro, e mesmo que não esteja, ele já tem uma suplementação, ele já faz uso de ômega, de vitamina D, normalmente as crianças têm dificuldades na absorção do ferro também de forma adequada, já usa o magnésio, que ajuda no relaxamento, será que a agitação do seu filho não pode ser uma desbiose no intestino? Então, ter essa visão metabólica envolvendo também o autismo ajuda as nossas crianças a responderem melhor. E, pessoal, para mim, a maior conquista desse pronunciamento foi o quê? Nós temos a maior nação do mundo investindo em estudos sobre autismo, indo muito além de medicações. Então, quando que nós teríamos a possibilidade de ter novas formas de tratamento, de melhorar a alimentação das nossas crianças, porque a gente viu que ultraprocessados podem influenciar diretamente na saúde cerebral de crianças com autismo, com TDAH, e agora nós vamos ter financiamentos da nação mais poderosa do mundo para poder trazer respostas para muitas dúvidas que a gente tem. Então, eu sei que muitos pontos são polêmicos, a gente não vai conseguir definir tudo, estabelecer uma causa definida, mas são janelas de oportunidades que nós temos para encontrar mais respostas lá na frente. Então, vamos, se possível, deixar às vezes a parte política de lado e tentar ver como, que bom, agora a gente tem a oportunidade de aprender mais sobre esse assunto, de ter mais oportunidades para os nossos filhos. Não vamos deixar as nossas crianças que estão dentro do espectro, as crianças que ainda que vão nascer e até mesmo os adultos também, perderem a oportunidade de melhorar através de novas pesquisas, porque infelizmente hoje nós sabemos que existem pesquisas financiadas voltadas para a parte de medicações. Minha filha faz uso do CBD, ela faz uso de suplementações e hoje a minha filha ela é outra criança associada junto às suas terapias. Então, quando a gente consegue ter essa visão ampla do autismo, levando em consideração a sua parte genética, levando em consideração os seus fatores epigenéticos e possíveis fatores associados, a gente pode intervir de forma mais precoce e prevenir também. Então, que oportunidade que nós estamos tendo, que janelas de oportunidade para melhorar a saúde das nossas crianças. E hoje, cada vez mais, a medicina funcional integrativa, aliada à metabolômica, a essas novas ciências, elas têm permitido trazer mais qualidade de vida para os nossos filhos, para as crianças que ainda vão nascer, para as mulheres que estão engravidando. Então, pessoal, como reflexão final, eu queria fazer
que muitas vezes não é apenas o autismo, mas é quem está por trás do autismo, porque aqui eu falo como uma pessoa, como uma médica, mas que não estuda apenas ciência, mas como quem vive o autismo na vida real, que passou pelas suas dificuldades, pelas suas limitações, pelos seus prejuízos e não sabia. E que tem uma filha que passa pelas mesmas dificuldades, pelas limitações e prejuízos que não são iguais, mas são semelhantes, porque nós carregamos dificuldades, mas que hoje, com essas novas terapêuticas, a gente tem conseguido melhorar, tem conseguido levar uma vida mais funcional, e que isso possa ser uma oportunidade, uma esperança para as pessoas que ainda não conhecem, que ainda não conseguem, que ainda não têm essa visão. Então, o autismo, ele tem um componente genético, mas ele também tem um componente imunometabólico. Então, os fatores ambientais vão influenciar, sim, e principalmente a depender de quem é a pessoa que está ali por trás. Suas variações genéticas, suas variações metabólicas. Nós, infelizmente, não conseguimos determinar tudo, mas nós conseguimos fortalecer essa imunidade dessa pessoa, conseguimos melhorar a saúde intestinal dessa pessoa, conseguimos melhorar o sono dessa pessoa, conseguimos fazer o manejo do estresse dessa pessoa, nós conseguimos modular o ambiente e a epigenética para que essa pessoa, um adulto ou uma criança, possa ter uma vida digna. E isso é o principal, trazer dignidade. Porque a gente não espera uma cura. Não é cura, mas é dignidade. Conseguir ter uma vida digna. E no que vocês precisarem, podem contar comigo. Eu tenho uma missão de vida, que é descomplicar a saúde mental, metabólica e principalmente agora, autismo, TDAH. E eu sei o que é estar do outro lado, tanto atendendo crianças, adultos, dentro do espectro do autismo, do TDAH, de diversos contextos envolvendo a saúde mental. E eu posso dizer para vocês, existem janelas de oportunidade que a gente tem perdido, mas que elas estão lá, prontas para serem abertas. A questão é, se você está sendo acompanhado pelo profissional que saiba abrir essas janelas. Porque se ele não souber, essas janelas vão ficar fechadas para sempre. E muitas vezes você vai perder a oportunidade de ter uma melhora da sua qualidade de vida, da sua saúde. E eu consigo dizer, e conseguir viver uma vida mais plena, e não apenas sobreviver. E no que vocês precisarem, podem contar comigo.